Prosseguindo no estudo da história de Israel, estamos no capítulo 4, falando do cativeiro babilônico e da reconstrução de Jerusalém. Vamos agora para a terceira parte. Vamos falar sobre a profecia do reerguimento da Babilônia, falando da profecia de Zacarias. O comentário diz: o profeta Zacarias foi revelado sobre o reerguimento da Babilônia. Esse reerguimento é interpretado como um sentimento contrário a Deus, como aconteceu na Torre de Babel. Essa revelação de Zacarias foi chamada de a sétima visão, a mulher e o Efa. Bom, observe essa revelação que Zacarias recebeu, que fala dos últimos dias e fala dessa religião da Babilônia novamente dominando o mundo. Ou seja, a religião do anticristo será a religião da Babilônia. Ela será a religião da Babilônia, como nós vemos por toda a Bíblia. Aqui Zacarias vai confirmar essa, vamos dizer, revelação, tá ok? Zacarias capítulo 5, versículos 5 a 11. E saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu disse: que é isto? E ele disse: isto é um efa que sai. Mas disse: esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do efa, que era um cesto, normalmente usado para medir. Por exemplo, vou comprar contigo uma determinada quantidade de trigo. Então havia um efa, um cesto, que era utilizado para essa medição. Versículo 8. E ele disse: esta é a impiedade, e a lançou dentro do efa, e pôs sobre a boca dele o peso de chumbo. Prendeu a impiedade. Ou seja, ele está retratando a destruição da Babilônia. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que duas mulheres saíram agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como as da cegonha. Lembre-se que a cegonha ela está na lista dos animais imundos. E levantaram o efa, o cesto, entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: para onde levam estas o efa? E ele me disse: para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar. Lembre-se que a terra de Sinar é a Babilônia, ou seja, estão levando a impiedade de novo para aquela região. E estando ela acabada, ele será posto ali em seu próprio lugar. Ou seja, a religião da Babilônia ela vai ser reerguida nesses últimos dias. Como eu disse no tópico anterior, a religião da Babilônia ela é uma religião que ela começou com os astros dizendo que o nosso destino estava escrito, que os astros, no caso, determinavam o nosso futuro, o nosso destino. Essa religião pagã, ela dominou o mundo antigo. Todo mundo pagão acreditava que o nosso destino estava escrito. Só havia um povo que acreditava no livre-arbítrio, dizendo que Deus criou o homem consciente e o homem escolhe o caminho da salvação ou da condenação, que é a pregação cristã, ok? A Igreja Católica mudou essa doutrina nos dias de Agostinho de Hipona, que era um pagão, ok? Mudou essa doutrina, adotando essa doutrina do destino dos babilônios. Inclusive, eu vou sugerir que você abra a sua Bíblia em Isaías 65:11, em que Isaías retrata que Israel, nos últimos dias, vai adotar essa doutrina que diz que o nosso destino está escrito. Veja, Isaías 65:11 diz: mas a vós que vos apartais de Yahvé, que vos esqueceis do meu santo monte, que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais vinho para o destino.
Dependendo da tradução, por exemplo, a King James, ela não traduz essa palavra. Note que destino aí está com letra maiúscula, porque destino era o nome de uma divindade da Babilônia, chamado Mani, ok? Você encontra isso nos textos hebraicos, ok? Inclusive essa religião vai ser gerada uma religião chamada maniqueísmo, ok? Maniqueísmo, que diz também que teve um homem que ele se identificava com o nome de Mani, tá bom? E ele fundou esse maniqueísmo. Agostinho de Hipona frequentou esse maniqueísmo e depois levou para a Babilônia essa crença pagã de que o nosso destino já está escrito. Agostinho adotou essa crença com o nome de predestinação. Essa doutrina nasceu na Babilônia. Quem aceita essa doutrina está entrando para a religião da Babilônia. O comentário prossegue. Observe que o projeto é edificar uma casa na terra de Siná, que é um dos nomes da Babilônia, e conclui dizendo que ali é o seu próprio lugar, ou seja, aquele local de corrupção religiosa. Eu repito, essa religião, ela dominou o mundo antigo, não conseguiu dominar Israel, dominou a Igreja Católica e hoje ela está tentando dominar Israel. E segundo essa profecia de Isaías, que Isaías 65, está chegando o momento da conversão de Israel. A partir do versículo 16, 17, vai falar da conversão de Israel, que ocorre no fim da grande tribulação. Ou seja, a profecia diz que durante a grande tribulação, Israel vai adotar a religião do destino, a religião da predestinação, ou seja, que o seu destino já está pré-determinado. E como essa religião vai entrar em Israel? Nós sabemos, basta você estudar. Há 200 anos atrás, surgiu um homem chamado Baal Shem Tov, que vivia na região da atual Ucrânia, um país significativo nesses últimos dias, né? Um país que está em destaque. Esse homem, ele se dizia judeu e ele acreditava que Deus trazia espíritos do passado para lhe ensinar. Ou seja, era um espírita. Esse espírito que ele consultava se apresentava para ele como sendo o espírito do profeta Aías, dos dias de Salomão. Mas nós sabemos que Deus não permite que os espíritos voltem a este mundo. Isso é heresia. E esse Baal Shem Tov, ele fundou uma religião ou um segmento judaico que é chamado de Hassidismo. E esse Hassidismo, ele também adotou a religião da Babilônia do destino, que o destino dos homens está escrito. Ok? Ou seja, Baal Shem Tov era calvinista, era predestinado nesse sentido que se usa hoje popularmente o termo predestinado, né? O comentário prossegue. O Apocalipse anuncia que durante a grande tribulação, um grande aliado do exército do anticristo será uma nação à margens do Eufrates, exatamente onde ficava a Babilônia. Na sexta taça do Apocalipse, o Eufrates seca-se para que o exército do anticristo passe e assim aconteça a batalha do Armagedon. Está lá em Apocalipse 12, 16. Vou ler o versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E aí diz que da boca do dragão, da boca da besta, no caso do anticristo, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos. Ou seja, eles vão ao encontro dos reis para convencê-los a essa batalha final para destruir Israel, porque nesse período a igreja não estará na terra. O único que estará ainda defendendo a doutrina do livre-arbítrio e estará adorando ao Deus da Bíblia e não ao Deus que o anticristo está propondo será Israel. Israel será enganado num primeiro período, ou seja, vai adotar essa religião babilônica do destino, mas depois Israel se livra dessa religião e ele quebra a sua aliança com o anticristo.
O item número 7, a arqueologia e o cativeiro babilônio. Vamos falar um pouquinho mais do que a arqueologia encontrou sobre o cativeiro babilônio. Após o cativeiro, não existe mais divergência entre arqueólogos minimalistas e maximalistas sobre a existência de Israel. Eu falo porque os arqueólogos chamados minimalistas são aqueles que acreditam o mínimo na Bíblia. Ok? E eles dizem que a Bíblia foi um texto inventado 600 anos antes de Cristo e tudo que existe anterior a essa data seria lenda. Davi não teria existido, seria uma lenda, muito menos Moisés, Noé e Adão e Eva, tudo isso seria lenda. E essa é uma doutrina que ela foi adotada pelos liberais teológicos, junto com os arqueólogos minimalistas. Ok? Essa doutrina ela é muito errada porque ela acaba, claro, com a verdade bíblica. Eu digo que o anticristo vai bater palma para essa doutrina protestante liberal. Ela surgiu com os protestantes. O comentário prossegue. O livro A Bíblia Não Tinha Razão, observe que tem esse livro. Existe o livro A Bíblia Tinha Razão, que eu já citei aqui, mas foi escrito também um livro A Bíblia Não Tinha Razão, que agora teve uma outra tradução aqui para a língua portuguesa, com o título A Bíblia Escavada, talvez para atrair os cristãos a comprarem o livro, né? Então, o livro A Bíblia Não Tinha Razão, publicado em 2002 em Israel, defende, baseado no argumento do silêncio. O argumento do silêncio significa: nunca encontrei nada sobre Davi, nunca encontrei nada sobre Moisés, então eles não existiram. Mas esse argumento do silêncio não está correto. O fato da arqueologia, o fato da ciência não encontrar um achado sobre Davi, não pode ser prova da sua não existência. Significa apenas que não foi comprovada a sua existência. Mas, em se tratando de Bíblia, eles têm sempre aquela má vontade, né, de tentar tirar a autoridade da Bíblia. Então, baseado no argumento do silêncio, que não houve um rei chamado Davi. Eles dizem que simplesmente não existiu. Ok? Talvez não tenha nem existido esse homem. Então, eles falam, não existiu, ou então, se existiu, ele foi um pequeno líder tribal e não esse grande rei descrito na Bíblia. O comentário prossegue. Ele afirma que se existiu um homem chamado Davi, foi um homem pobre, líder de um grupo tribal sem importância na história antiga. Bom, eu coloquei esse texto aí, que é desse livro A Bíblia Não Tinha Razão, escrito por Israel Finkelstein. O comentário diz: o processo aqui descrito é de fato o oposto do que está na Bíblia. A emergência do antigo Israel foi o resultado do colapso da cultura cananeia e não a sua causa. E a maioria dos israelitas não chegou de fora de Canaã, surgiu do interior da própria região. Não houve êxodo em massa do Egito, não houve uma violenta conquista em Canaã, ou seja, as guerras de Josué, né? A maioria das pessoas que formou o antigo Israel era a população local. As mesmas pessoas que vemos nas regiões montanhosas através das idades do bronze e do ferro. Os antigos israelitas eram, ironia das ironias, eles próprios originalmente cananeus. Ou seja, eles afirmam que os israelitas, na verdade, seriam um grupo de cananeus que se revoltou e inventou essa história. Quem afirma isso é um israelita. Esse Israel Finkelstein é um israelita, para que você veja como a religião de Israel está nos dias de hoje. E um dos principais rabinos dos Estados Unidos, chamado David Volpe, ele fala na entrevista, naquele documentário que eu passei para vocês, retratando o Êxodo, né? O título dele é Padrões de Evidência, Patterns of Evidence. Ele dá uma entrevista lá onde ele diz: olha, eu sigo a linha de Israel Finkelstein. Davi não existiu, Moisés não existiu, isso aí tudo é lenda.
Quer dizer, um absurdo, isso acaba com a religião de Israel. Mas é o que eles pregam hoje. Bom, 7.1, falando ainda de arqueologia, agora uma arqueologia positiva, né? Que o Israel Finkelstein simplesmente despreza. Agora vamos falar sobre o cilindro de Ciro. Até o século XVIII, os historiadores consideravam como fábula o texto de Daniel 5, que fala de Belsazar, rei dos caldeus. Estes historiadores baseavam-se em uma aparentemente completa lista de reis babilônios. Segundo esta lista, o rei que reinava no período que a Babilônia atribui a Belsazar era Nabonidos. Até que alguns arqueólogos encontraram umas tabuinhas com escrita cuneiforme deste Nabonidos, que era o rei, nas quais ele referia-se a Belsazar, meu filho mais velho. No entanto, permanecia outro problema. Como poderia Belsazar reinar se a história diz que o último rei da Babilônia foi Nabonidos, o rei que foi vencido pelos persas, né? Mas, novamente, os arqueólogos encontraram várias tabuinhas, desta vez escritas por Ciro, rei dos Medo-Persas, que invadiu Babilônia, nas quais ele relatava que Nabonidos, o rei da Babilônia, fugiu, foi perseguido e preso, e ao mesmo tempo relata que naquela noite foi morto o rei dos caldeus. Assim veio ao conhecimento, veio à luz o fato de que Nabonidos e Belsazar reinavam juntos. Belsazar era uma espécie de regente ou corregente, sendo o segundo no reino. Por isso é que ele, Belsazar, disse que Daniel seria o terceiro dominador do reino. Lembre-se que Belsazar ofereceu a Daniel, olha, se você responder, você será o terceiro dominador do reino. Por que ele não ofereceu o segundo lugar? Porque ele era o segundo no reino. Ou seja, a Bíblia foi comprovada de forma perfeita. Sempre lembrando, os arqueólogos vinham desacreditando a Bíblia Sagrada, dizendo que era uma lenda. Olha, isso aí está errado. O último rei foi Nabonidos e a Bíblia conta que foi Belsazar. Mas a Bíblia diz que Belsazar, ele era como o segundo, corregente. Então, a Bíblia, mais uma vez, estava correta. O número 8 do material didático, eu coloquei aí intitulado Geografia do Cativeiro Babilônio. O comentário diz: a Babilônia dista de Jerusalém cerca de 900 quilômetros. A viagem deve ter durado próximo dos 15 dias até chegar na terra onde a grande maioria morreria. Daniel, vamos dizer, fez essa caminhada, não morreu, mas ele estava tão velho, ele deveria ter uns 90 anos, que ele nem volta para Canaã quando termina o cativeiro. O comentário prossegue: para agravar a situação, o caminho mais curto entre Jerusalém e a Babilônia era um grande deserto. Por isso, normalmente fazia-se um caminho mais longo pela região norte, onde se achavam várias cidades, principalmente junto ao leito do rio Eufrates. Então, eu coloquei aí um mapa extraído do Atlas Vida Nova, onde você consegue ver numa cor diferenciada, normalmente a rota que se fazia da Babilônia para Canaã. Porque se eles viessem para a região reta, eles tinham ali um deserto terrível. E talvez reduzisse a caminhada de 15 para talvez 11 dias, 10 dias, mas você caminhar 10 dias no deserto com um exército sem água, o risco deles morrerem ali era muito grande. Então, eles seguiam pelo rio Eufrates até o norte, próximo da Síria, e depois desciam para Canaã. No caso Israel cativo, eles saíram de Canaã, subiram pela Síria e depois desceram, seguindo o rio Eufrates até a Babilônia. O item 9 do material didático diz a razão do cativeiro babilônio. Bom, a razão do cativeiro é bem clara. Israel abandonou a Deus, tá ok? Abandonou a Deus e, em especial, eles haviam abandonado o pacto
que Deus havia feito com eles sobre a terra. Eles se desviaram de Deus, já não tinham mais fé, e aquele pacto era um pacto de fé. O último dos versículos que eu coloquei para vocês está em 2 Crônicas 36, versículo 21, que ele diz: para que se cumprisse a palavra de Yahvé pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Ou seja, o que significa se agradar dos seus sábados? Uma semana para Israel não era só semana de dias, havia também semana de anos. Então, dias nós temos o 7º dia da semana, hoje nós estamos tendo a aula no sábado, é um sábado. Para Israel, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, o 7º ano era um sábado, era um ano sabático. E segundo a lei, Deus determinou que esse ano sabático deveria ser um ano de descanso da terra. Eles não deveriam plantar. E o texto aqui deixa claro que eles abandonaram essa prática por cerca de 490 anos. Então, por isso, o cativeiro duraria 70 anos, em que a terra ficaria devastada e ninguém plantaria. Um importante momento profético nós estamos vivendo nesse ano de 2022. Por quê? Porque nesse ano, Israel retomou esse pacto da terra. Esse ano, Israel está pagando os fazendeiros, o governo está pagando os fazendeiros, e eles retomaram essa aliança. Então, Israel, nesse ano de 2022, ninguém está plantando. Esse é um ano sabático para Israel. E é um ano sabático especial, porque também haviam 7 anos sabáticos, formando 49 anos, tá ok? O 7º, 14º, depois 21, 28, 35, 42, 49. Esse ano de 2022 é o ano 49, segundo o calendário judaico, que nós não temos como garantir que ele seja preciso. Mas segundo também essa data, se esse é o ano 49, o ano que vai iniciar agora, no dia 25 de setembro, é o ano do jubileu, o ano do perdão das dívidas, ok? Então, um ano profético especial para Deus e para Israel, já que eles retomaram esse pacto do descanso da terra, que é um pacto de fé. Nesse ano eles não plantam, de alguma maneira eles vão precisar de um milagre de Deus para eles viverem.